Então, toda vez que eu leio uma parábola, eu sempre me coloco, não no lado bom da história, mas às vezes eu fico me analisando com aquilo que é o ruim da história, para saber se aquilo que às vezes Deus está falando através da parábola não é uma realidade na minha vida. Então, por exemplo, não é a parábola que a gente vai falar aqui, mas só para colocar como exemplo, a gente tem aquela parábola da semeadura, certo? E a gente vê ali 4 tipos de terra. A semente é a mesma, mas são várias terras. A gente vê uma semente que logo vem as aves e toma a semente, ela não cria nada. A outra semente, ela entra na terra. Ainda está alto o microfone. Vocês estão achando muito alto para vocês? Está alto? Tá bom? Então tira o meu retorno, porque senão eu vou ficar surdo. E assim, eu queria ter uma voz mais polposa, entendeu? E aí eu não gosto tanto da minha voz assim. Diminui um pouco mais o retorno. Se você quiser tirar o meu retorno, não tem problema. Então você vê uma semente que por uma terra dá certo e aquela mesma semente em outra terra não dá certo. Não é isso que diz a parábola da semeadura? Então eu sempre fico analisando se essa terra que não gera essa semente, não pode ser eu. Não pode ser a minha vida. Não pode ser a minha conduta, entende? Então toda vez que a gente para ler uma parábola, é bom a gente analisar não só o lado bom, porque é uma tendência nossa quanto homem, a gente pegar o lado bom. Né? Nós somos os perfeitos da parábola, a gente nunca é o errado da história, a gente sempre é o certo. Isso é uma tendência nossa, né? Uma tendência do ser humano. Então a gente tem o seguinte, a parábola diz o seguinte, capítulo 18, do versículo 9 do livro de Lucas, é a parábola do fariseu e do publicano. Em algumas Bíblias, algumas traduções tem coletor de impostos, não sei se é o teu caso, mas diz assim a parábola, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus, ele vai trazer para aqueles que estão seguindo ele, para aqueles que estão a fim de ouvir a sua palavra. Então assim, é o público de Jesus ouvindo aquilo que Jesus tem a dizer. Entenda o seguinte, eu não lembro nenhuma passagem bíblica onde Jesus forçou alguém a segui-lo. Mas eu lembro de passagens onde Jesus lançava convites. Não é verdade? Então você via ali, até mesmo quando foram chamados os próprios apóstolos, olha, chama Pedro, vira para Pedro, olha, vem e segue-me, te farei pescador de homens. Então, não só como esse exemplo, mas como outros exemplos, a gente vê Jesus sempre lançando um convite. Nunca dizendo para você o seguinte: se você não me seguir, coisa pior vai acontecer contigo. Né? Não é assim. A gente lê na Bíblia, é um convite. E o convite, ele não é um convite para um momento. O convite de Jesus não é algo que não é um programa de televisão que você assiste naquele momento e acabou. Mas o convite de Jesus, ele tende a uma continuidade. Ele é algo que, a partir do momento que você aceita esse convite, ele passa a fazer parte da sua vida. É um convite vivo, porque ele é um convite de eternidade. Então ele é algo que ele te entrega e fala o seguinte: olha, agora você é responsável por isso que eu estou fazendo através da sua vida. Você passa então a ser responsável por esse convite. Atender ao convite ou não, ainda fica na sua condição, fica na sua administração. Então Jesus nunca parou o seguinte: uns vão me seguir, outros vão se desviar desse caminho. Mas olha,
todos aqueles, Pai, que o Senhor me deu, não lancei nenhum fora. Quem quis ir é uma coisa. Agora, quem quis ficar na minha condição, permaneceu e seguiu mediante aquilo que eu fui anunciando. Estamos firmados até aqui? Estamos de acordo? Que Jesus nunca agrediu ninguém nesse nível? De forma alguma, né? Então o convite de Jesus é sempre analisar aquilo que é uma realidade dentro do reino de Deus. Jesus ele veio para mostrar para o homem o que Deus ele quer realizar na vida do homem. Não tinha quem fizesse esse papel, não tinha quem cumprisse esse papel com todas as características e propriedades, senão o próprio Jesus, senão o próprio Filho enviado, senão aquele que Deus, lá da sua eternidade, separou para ser aquele que vai ser o intermediário entre o homem e Deus. Então Jesus é essa peça fundamental. Jesus é aquele que vai chegar e vai mostrar para o povo, aqueles até mesmo que tinham uma condição de conhecer a Deus através das Escrituras, porque veja bem, irmãos, naquele tempo existiam as Escrituras, não existia esse compêndio que a gente tem hoje em mãos, certo? Mas existiam as Escrituras, existiam os profetas, Moisés, existiam tudo isso para eles lerem, ok? Então isso não era algo que era inacessível a eles. Talvez eles não tivessem a compreensão completa do que Deus queria mostrar através das Escrituras, isso é um outro ponto. Mas as Escrituras estavam lá para mostrar qual era a vontade de Deus para a vida do homem. O grande problema disso é que quando o homem ele pega algo para ler, é muito comum que a gente interprete esse algo conforme a nossa visão desse algo. Quem aqui, um exemplo, abre aspas, quem aqui já mandou um e-mail, ou hoje, que é mais comum, um WhatsApp, e esse e-mail ou WhatsApp foi interpretado errado, com tonalidade errada? Veja bem, você falou uma coisa numa tonalidade, a pessoa entendeu essa tonalidade de outra. Acho que muitos de nós já teve esse problema, né? Então a gente entende que às vezes a pessoa, ela pega algo para ler e ela pode interpretar essa leitura da forma como ela entende, conforme o humor dela, conforme a vida que ela tem, conforme a cultura que ela tenha. O grande problema disso é que na época que Jesus ele veio para o seu ministério, para anunciar acerca do reino de Deus, ele encontrou vários, inclusive dentro das sinagogas, que interpretasse segundo a visão deles, e não segundo a visão que Deus queria de fato que fosse cumprida no meio deles. Entendem? Entendemos? Mais ou menos? Então a gente tem um exemplo, uma história que Jesus ele narra. A gente tem uma parábola que Jesus costumava lançar para exemplificar uma verdade que ele queria colocar diante do povo, para mostrar, para exemplificar aquilo que Deus ele quer operar na vida do povo. Então vamos lá. A parábola diz o seguinte: 2 homens sobem ao templo para orar. Não podemos esquecer que essa parábola ela tem um tema. A parábola tem um propósito. O propósito da parábola é o quê? É mostrar o quê? Ele já começa dizendo o seguinte, é para mostrar que aqueles que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esse é o temazinho da parábola. Então assim, tema da nossa mensagem de hoje, não despreze o seu irmão. Entendeu? Tema da mensagem de hoje, não acredite que você é melhor do que os outros. Tema da mensagem de hoje, olha, a bênção é que Jesus já deu até o tema para a gente hoje, entendeu? Já fica mais fácil. Eu lembro de um pastor que falava assim, olha, a roda foi inventada, não precisa reinventá-la. Já está lá, está pronto. Então 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Só para título de explicação, fariseu era um grupo religioso da época, tá? Isso já é um ponto. Um grupo religioso da época em que Jesus ele estava ministrando diante do povo. Esse fariseu, ele sobe ao templo e a oração dele é uma das orações que mais me deixa intrigado. Aí ele começa dizendo o seguinte: o diálogo dele com Deus é completamente diferente do diálogo do publicano, que é o outro homem que subiu também ao templo. Lembra-se, são 2 homens ao templo. Um fariseu e outro publicano. Então a gente está falando do fariseu. O fariseu ele vai dialogar com Deus. Entenda que toda vez que você ora, você dialoga com Deus. Vai dialogar com Deus de uma forma muito intrigante para mim. Ele faz o seguinte: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens. O fariseu já começa, e é muito interessante isso, que às vezes a gente se mostra, às vezes a gente se apresenta, ou às vezes a gente diz muito de nós naquilo que nós falamos, né? Às vezes a forma como a gente conversa com as outras pessoas demonstra mais da gente, às vezes quando a gente nem quer demonstrar tanto de nós. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que fala, mas sempre fala dos outros. Aí você percebe, ó, aquela pessoa ele vive falando da vida dos outros. Não é isso? Aí a pessoa fala, aquela pessoa gosta de futebol, ela só fala de futebol. Então, a gente fala muitas coisas e a maioria delas é um conjunto de quem nós somos. A própria Bíblia diz para nós que é o seguinte, o que há em profusão no coração, disso fala a boca. O que mais você tem no seu coração é o que mais rápido sai da sua boca. É o que mais fácil sai da sua boca. Então, às vezes, você vê aquela pessoa que quando tudo está ruim para a vida dela. Então, a Bíblia nos ensina que é o seguinte, no coração dela, a visão que ela tem de mundo é que as coisas sempre são ruins. Ela nunca consegue enxergar o lado bom da história. Esse fariseu, simplesmente, ele se enxerga como superior aos demais. O fariseu, ele começa o seu diálogo dizendo o seguinte, olha, Senhor, eu te agradeço, eu glorifico ao Senhor, eu te exalto, porque eu sou melhor do que os outros. Eu vou resumir em meados aqui, entendeu? Melhor do que os outros. Eu sou o suprassumo. A oração dele é o seguinte, é uma oração de quem olha por cima as demais pessoas. É aquela oração ou aquele diálogo com Deus, onde esse fariseu, ele se enxergava como sempre a peça que move todas as coisas em volta dele. Ele talvez pudesse acreditar que ele fosse a razão de existência de muita gente, entende? Sem ele, as coisas não funcionam. Essa é a característica do fariseu aqui. Sem ele, as coisas não funcionam. Porque se ele não estiver lá, as coisas não vão andar. Porque Deus não vai se apresentar ao povo se não for por ele. Porque tudo aquilo que aconteceu dentro do departamento da minha empresa foi porque eu sou o melhor de todos. Então a gente começa a perceber a vaidade desse fariseu. A gente começa a perceber que tipo de oração, que tipo de diálogo ele está falando com Deus. Como que ele se retrata para Deus? Ele se apresenta a Deus como aquele que não é qualquer um. Entende isso? Ele vai conversar com Deus como se ele tivesse uma credencial superior a qualquer outra pessoa. Ele vai conversar com Deus dizendo, olha, eu sou muito bom. Eu me basto. Mas eu estou aqui conversando contigo. Então esse é um ponto que a gente vai começar a discutir acerca de como esse homem fariseu, que é o exemplo que Jesus deu, não é exemplo meu, tá? Só para deixar claro, para ninguém ficar triste comigo quando eu sair daqui. Eu até espero o povo sair na frente, porque se alguém tiver que me bater, eu pelo menos já fujo. Mas é só para mostrar em que ponto esse fariseu estava. Então, olha, Deus, não sou como os demais homens. Não sou roubador, injusto ou adúltero. E aí, nós vamos pegar essa primeira palavra, que é exatamente, não sou como os demais homens, roubadores. E roubo, ele sempre está vinculado a você subtrair valor de alguém, sem que esse alguém tenha te dado autorização para tal. Então, o exemplo de roubo, que eu posso mostrar, que acho que todo mundo sabe o que é isso, mas é bom ilustrar, é, por exemplo, a Priscila está com o celular ali, o celular é da Priscila. Eu pego e saio correndo. Só que roubo também é sempre uma subtração de valor, mesmo não sendo objeto, espiritualmente falando. Então eu posso roubar, por exemplo, a oportunidade de alguém. Mas como eu faço isso? Eu posso, por exemplo, alguém chegar para mim e falar acerca de uma terceira pessoa. E acerca dessa terceira pessoa, vier e falar para mim o seguinte, poxa, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é trabalhadora. E eu estou aqui ouvindo
o que essa pessoa está dizendo para mim de uma terceira pessoa. Mas e o que eu faço? Aí a pessoa comenta, poxa, eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa. Aí eu falo o seguinte, como me incomoda, eu vou falar algumas coisas ruins dessa terceira pessoa e eu vou roubar dessa terceira pessoa uma oportunidade que ela pode ter. Vocês estão entendendo? Como às vezes a gente rouba. É roubo ou rouba? É rouba, né? Rouba, né? Como a gente rouba dos outros às vezes, e às vezes não é objeto. Às vezes, uma construção de uma amizade está se iniciando. E aí chega alguém e fala alguma coisa de uma pessoa que você está se tornando amigo dela. Começa a falar mal dessa pessoa. E ela está roubando de você a oportunidade de conhecer a pessoa, não pelo que as pessoas estão falando, mas pelo que aquela pessoa está te dizendo. Então eu digo de Elias para vocês que o Elias não vale tanto. Ele vale, mas não vale tanto. E às vezes eu posso estar roubando na vida de vocês a oportunidade de conhecerem quem é Elias de verdade. Quem já viveu essa experiência aqui? Eu lembro que dentro do local de trabalho isso é muito comum. Você não conhece fulano de tal. Fulano de tal é assim, 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 assim. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, mas falaram tão mal do rapaz. Mas aí a Bíblia me ensina uma coisa diferente. Uma coisa é você ouvir. Ouvir você entra por aqui, sai por outro. Entendeu? Você administra, né? Porque o que contamina o homem, diz a palavra, não é o que entra, é o que sai. Então o que contamina o homem é o que sai. Desculpe, você pode estar ouvindo proibidão. Está o funk acontecendo lá perto da sua casa. O Espírito Santo não vai deixar de visitar a sua vida porque você está ouvindo do vizinho proibidão, entendeu? Só para deixar como exemplo. Você não tem culpa disso. Tá? Então o que acontece? O rapaz foi lá mal falado, mas assim, não, que o cara é o vermelhinho em pessoa, sem ser o chapolim. E eu falei, e esse rapaz, ele vinha conversar comigo sempre cheio de reservas. Eu falei com ele assim, uma vez eu peguei ele no laço, falei assim, ó, não é laço do passarinheiro também não, tá? Assim, conversei com ele. Falei assim, amigo, eu não sei porque que toda vez que eu converso com você, você vem cheio de reservas comigo. Não, porque as pessoas falam de mim. Ele sabia que as pessoas falavam dele. Eu falei assim, mas eu nunca falei nada de você. E eu nem te conheço para falar alguma coisa de você. E aí, dali, nós viramos amigos. E eu vi que o caráter dele era completamente diferente do que tinha me falado. Então, às vezes, irmãos, às vezes a gente é roubado, assaltado, de viver experiência até que Deus nos proporciona, por conta de darmos ouvidos a coisas que, sabe, não edifica. Então, às vezes, roubar não está necessariamente associado a objetos de valor, mas a valores. A valores. Para esse fariseu, talvez, ele tivesse pensado assim, poxa, eu não roubo, né? Eu não roubo. Mas eu lembro de uma passagem que Jesus fala assim, vocês atam fardos tão pesados que vocês não conseguem nem com o dedo levantar. Vocês não entram e nem deixam que outros entrem. Quando eu não deixo que outros entrem, o que eu estou fazendo? Não estou roubando a oportunidade do outro? Não estou tirando do outro a oportunidade? Quando eu digo uma coisa que é uma mentira, não estou te privando da verdade? Se eu prego alguma coisa diferente daquilo que é Cristo, eu não estou roubando de você o evangelho genuíno? Vocês estão entendendo? Se eu disser para você que essa caneta aqui, vou pegar isso aqui, a missão real aqui. Se eu disser para você que é o seguinte, esse envelope, porque ele esteve comigo o tempo todo no púlpito, esse envelope vai ser sorteado e quem levar esse envelope para casa vai receber uma bênção maior do que aquilo que Jesus pode te dar orando. Eu não estou roubando de você a oportunidade de viver a experiência com Jesus? Vocês estão entendendo? Às vezes, irmãos, nós temos vivido uma época, principalmente nesses últimos dias, onde fariseu não é raridade. Onde esse tipo de ideia não é uma raridade. Mas você vai perguntar ao fariseu, você vai perguntar à pessoa, ela fala, não. Eu estou pregando a Bíblia.
E aí eu entro em questionamento, porque até o diabo questionou Jesus com o quê? Com a própria Bíblia. Ah, mas Deus não falou, se você se lançar daqui, Ele enviará anjos. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar nessa última hora, muito cuidado com aquilo que é a nossa relação com Deus, a forma como nós dialogamos com Deus, para que nós não sejamos, na verdade, acreditando ser algo que está saindo justificado da presença de Deus, uma pessoa que na verdade está saindo menos justificada na presença de Deus, entende? Mais culpado do que tudo. Bom, o fariseu continua, e ele fala que ele não é injusto. Não sou injusto como os demais. E justiça é um tema muito complicado. É um tema até filosófico, né? Você vê que existiram vários filósofos. Você vê assim, Immanuel Kant discutindo sobre motivações. Você vê vários dizendo ou buscando uma fórmula onde toda a sociedade vivesse através dessa fórmula e ela fosse justa com todos, independente da nossa individualidade. A ideia da justiça é basicamente essa. É você ter uma ferramenta em que todos que se recorressem àquela ferramenta ou passassem por essa ferramenta, por esse meio, ele encontrasse valores que fossem de igualdade para todo mundo. Não é isso? É mais ou menos isso. O problema é que hoje a gente vive uma situação onde todo mundo conhece a sua própria justiça, todo mundo tem a sua própria verdade. O problema é que às vezes você pega uma pessoa e é o seguinte, a gente tem a lei brasileira, a gente tem um Código Penal, né? A gente entende que as autoridades têm que tratar a sociedade através daquele Código Penal, uma vez que uma pessoa cometeu algum tipo de delito. A gente entende isso. Mas a gente ainda tem casos como, por exemplo, a gente lança o Facebook, ele é um grande ambiente para isso, né? O Facebook lá postou lá, fulano de tal matou menina de 2 anos, exemplo. Uns vão comentar o seguinte, por isso deveria ter pena de morte no Brasil. E outros vão comentar o seguinte, não, ele merece a pena que está no Código Penal para o caso dele, tem que ser tratado, não sei o que, não sei o que. Mas a gente começa a observar com isso, e o Facebook alimenta muita gente nisso, que é que cada um de nós tem a nossa justiça, tem a nossa forma de enxergar o que seria justo para aquele caso. Entende? Então ele fala o seguinte, não, eu não sou injusto, mas será que ele não é injusto aos próprios olhos? Porque isso é muito bonito. Porque às vezes a gente não é injusto aos nossos próprios olhos. Às vezes nós somos muito justos naquilo que nós cremos, naquilo que são as nossas crenças. E estamos muito distantes daquilo que é a justiça de Deus. Lembra daquele texto que fala o seguinte, olha, a ira do homem não opera segundo a justiça de... Então Deus já deixa o seguinte, olha, só para deixar claro para vocês que a justiça de vocês não é a mesma justiça minha, não é igual à minha justiça. Existe a justiça de vocês podem até pensar nela, mas viver por ela segundo a minha vontade, não é assim que funciona. Mas ele é bom, vamos acreditar que o fariseu é bom, e eu não quero que ninguém critique o fariseu, porque o fariseu pode ser eu, entendeu? O fariseu pode ser cada um de nós. A ideia da Bíblia, a ideia do que Jesus ele lança diante de nós, é sempre uma ideia de autoanálise. Ela é menos uma ideia de acusação aos outros e muito mais a ideia do como eu estou diante de Deus. Entende? Às vezes a gente pega, por exemplo, hinos que dizem que os meus adversários ficarão aos meus pés. E aí eu fico pensando assim, quem é o adversário dessa pessoa? É o vizinho dela? Porque às vezes, irmãos, o irmão está orando, e está orando, ao invés de evangelizar o vizinho do lado, está orando para o Senhor levar. Não é verdade? Não, eu vou orar para levar o meu marido, que eu não aguento mais ele. Eu vou orar para levar minha esposa, que eu não aguento mais ela. Não é você não, meu amor. Só tem você também, mas não é esse o caso. Mas entende? É quando a gente começa a perceber que o outro que não é igual a mim,
ele não merece a existência. É quase isso. Você quase que fala isso. Você só não fala. Sabe por quê? Porque nós estamos na era do politicamente correto. A gente não pode tocar em determinados assuntos. Só que a Bíblia, ela realmente, ela traz para nós promessas. Mas olha, as promessas que a Bíblia nos traz é de uma vida com Cristo. Aquilo que a Bíblia, ela trabalha para fazer na nossa vida é uma relação eu, Espírito Santo e Deus. Eu, Espírito Santo. É sempre o trabalho, é a obra de Deus na minha vida. É o quanto eu permito Deus operar na minha vida ou não. Não é eu chegar assim para minha esposa, não estou te vendo orar. E eu estou analisando a vida dela e eu mesmo nunca dobrei o joelho por ela, entende? Não é quanto eu consigo analisar do outro, é o quanto eu consigo analisar de mim mesmo. Eu não sei, sinceramente, se esses dois homens, tanto o fariseu quanto o publicano, estavam orando para o mesmo Deus. Eu não sei. Entende o que eu estou falando? A parábola é uma história, não é? Mas talvez o Deus do fariseu aceitasse esse tipo de coisa mesmo, dizendo que ele era superior aos demais. Talvez o Deus dele fosse esse mesmo. Talvez o Deus do fariseu fosse aquele que enchesse ele de riquezas. Não as riquezas espirituais que Jesus nos ensina, mas as riquezas que ele na mente dele projetou. Então eu tenho um Deus. Qual é o teu Deus? O meu Deus é o eu. Eu sou o meu Deus. É o Deus onde ele me faz acreditar que eu sou melhor do que o Wagner, por exemplo. Tá, Wagner? Desculpa botar como exemplo. É o Deus que me faz acreditar nisso. Por que você acredita? Porque hoje eu estou pregando e o Wagner está ouvindo. Grandes coisas. Né, Wagner? Então, essa relação com Deus que a gente tem é que mostra quem é realmente o nosso Deus também. A gente vai entender isso melhor. E adúlteros? Aí ele coloca um outro patamar, fala assim, olha, eu não sou como eles lá, ó. Eu tenho uma qualidade diferenciada, eu sou um servo diferenciado. Entende? A minha divisa é uma divisa superior. Eu sou do grupo que ora, intercede, jejum e madruga. O outro é do grupo que só vai no evangelismo. O outro é do grupo do louvor. E aí eu digo que isso é uma hierarquia espiritual. Quando Jesus fala assim, vós sois meus sacerdotes. Pronto, Jesus equaliza todo mundo e a gente gosta Não, Jesus, calma aí. Tudo bem, tem isso aqui, mas, porém, aí comenta. Aí a gente começa a fazer o quê? Adulterar a palavra. Então, às vezes, adultério, claro, tem a relação clara de, eu tenho eu e minha esposa, a Priscila é minha esposa, essa menina bonita aqui na frente, a mais gata. Ela é minha esposa, tá? Então, o adultério acontece quando? Quando no meu compromisso com ela, nesse compromisso de aliança, eu me desvio dele, eu estou adulterando. Eu me desviei do compromisso e adultério. Jesus chega a pesar mais a situação. Ele fala o seguinte, olha, se você olhar para uma mulher desejando ela, já está em adultério. O que é complicado, o que nos torna mais miseráveis do que já somos. Ok? O que nos faz entender que o que nos salva de verdade é a graça. A gente pode, olha só, irmãos, sem hipocrisia, o homem pode até se condicionar a não olhar. Ok? A gente pode até politicamente dizer o seguinte, não olho. Mas falar que nunca fez é uma mentira. Nunca olhou para uma mulher na rua, por exemplo. Então, isso são coisas que a gente observa o seguinte, o que Jesus quis dizer com isso? É que o padrão de santificação é inalcançável para nós. É que aquilo que às vezes a gente acredita ser alcançável aos nossos esforços, não é. Veja que o fariseu, ele entra com todas as suas credenciais. Sou bom, não sou injusto, não sou adúltero, faço tudo bonitinho, dou o dízimo, mais tarde ele vai falar assim, dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana. Então, ele na mente dele, ele fala assim, estou capacitado então para entrar na presença de Deus e pedir a Deus o que eu quiser.
E é sempre o eu, entendeu? Eu estou capacitado a entrar na presença do meu Deus para pedir o que eu quiser. É sempre assim. Esse é o diálogo do fariseu com Jesus, com Deus, aliás, na parábola de Jesus. Mas aí vem um publicano, vem outro homem, o colhedor de impostos. Era muito comum que o colhedor de impostos fosse uma escória da sociedade para os judeus. Ele era justamente aquele cara que ninguém gostava dele. Por quê? Porque ele pegava os impostos. Ele estava lá a serviço de colher os impostos. Você tinha que ir lá dar a moedinha para ele. Aí você não gostava do camarada porque você tinha que dar a moedinha para ele. Mexeu, é aquela famosa história, mexe em tudo, mas mexeu no bolso, a história muda. Não é isso? Mas é o colhedor de impostos, está fazendo o trabalho dele, tadinho. Está alimentando a família, mas ninguém gostava dele lá na época de Jesus. O publicano, porém, estando em pé de longe, o publicano nem entrou na igreja. O publicano ficou lá na esquina. Nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui dizendo o seguinte, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. E aí é muito difícil para nós, porque eu acredito sinceramente, e a Bíblia nos ensina a gente ter uma busca a Deus. A Bíblia nos ensina a jejuar, a Bíblia nos ensina a orar sem cessar, a Bíblia nos ensina a você buscar a face de Deus na leitura da palavra. A Bíblia nos ensina todos esses valores, mas quando esses valores se tornam algo que te credencie, que você acredita que esses valores é pelo teu esforço próprio que te dá direito a entrar na eternidade, ela tira todas as credenciais de você. Porque, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é a buscar a minha face. Então, quando você jejua, você não pode nem... Tem até em Isaías um texto que diz o seguinte, vós jejuais não pela minha vontade, vocês jejuam por deleite de vocês. Estou vendo as cabecinhas assim mexendo, ó. Vocês estão lembrados disso, não estão? Tem um texto em Isaías que diz isso. Então, assim, quem foi que requereu de vós esse culto que vocês estão oferecendo? Deus começa a ficar mais grave com a situação. Porque, na verdade, Deus não quer que você entenda que você é muito bom, porque nós não somos de verdade bom. Tudo que nós temos de qualidade, a gente tem nossas qualidades, eu não estou dizendo que os irmãos têm que se desmerecer. Mas entenda que diante de Deus não há nada superior a Ele. Não há nada que você possa chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha só, eu faço tudo certinho. Tem um texto de Jó, que aí agora fica mais fácil. Todos os argumentos de Jó foram como? Eu fiz tudo, sacrificava todos os dias para cada um dos meus filhos. E aí Jó termina falando o seguinte, olha, seja um homem culpado e Deus sempre justo. Sempre justo. A grande verdade é que a forma como nós oramos ao Senhor, a forma como nós nos comportamos diante do Senhor, a forma como Deus se apresenta a nós, às vezes pode não ser o verdadeiro Deus. Às vezes pode ser só um dobrar de joelho para um Deus que você criou na sua mente. Eu sei que é quinta-feira, todo mundo chegou do trabalho, e eu creio que o Senhor ele tem uma bênção para cada um de nós. Mas vejam, Ele tem uma bênção para cada um de nós porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque Ele, da sua graça, tira para nós recursos para a nossa vida. É porque é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é porque eu digo, poxa, eu sou bom, porque isso, porque é que não é, irmãos. Talvez Deus não tenha tanto problema para tratar os nossos pecados, quanto tem para tratar o nosso orgulho. Porque o nosso orgulho é uma coisa mais difícil de ser tratado. Porque nós temos, às vezes a gente assume o orgulho como um verdadeiro Deus para nós. Então ninguém pode te ferir. Eu contei uma vez uma piada que eu achei muito engraçado que eu ouvi, que foi o seguinte, o irmão estava trazendo a mensagem, trouxe a mensagem falando sobre dar outra face. Andar a segunda milha.
aquelas coisas bonitas que a gente gosta de pregar. E aí esse mesmo irmão que pregou, outro dia estava na rua, caiu em discussão com o outro, saiu rolando com o outro na discussão lá, perdeu a bênção, né, como a gente gosta de falar, né? Aí deu um soco na cara do outro. Aí o outro que viu a pregação falou: que isso, rapaz? Você não tinha pregado de dar outra face que não sei o que? Ele, mas a Bíblia também diz, de graça recebei e de graça dai. Você está entendendo? Como é que às vezes funciona? Como é que às vezes a gente... eu particularmente, eu fico me perguntando muito, porque fora essa ideia dos irmãos me verem, quinta-feira, domingo e tudo mais, na verdade, os irmãos não sabem qual é a realidade minha diante das minhas coisas, os irmãos não sabem como eu me comporto dentro do meu local de trabalho, mas tem um que sabe, que é Deus. Então, às vezes, foge de nós essa ideia de que Deus tem olhado para tudo quanto é lugar e os olhos dele não tem nada que impeça ele de ver. Entende? E às vezes a gente vai ler a Bíblia e fala o seguinte: olha que benção, eu sou o publicano. Só que às vezes eu tomo atitudes como o próprio fariseu. Às vezes, irmãos, eu estou aqui pregando, eu vou descer aqui, aí o irmão às vezes vai querer falar comigo, conversar comigo, ou também não vai querer falar nada comigo, e eu vou de nariz em pé para o outro lado, entende? Como eu saio mais fariseu do que publicano dessa história. É quando, por exemplo, o irmão tem uma necessidade, a Bíblia me ensina o seguinte, a Bíblia me ensina, tem um texto na palavra, eu não lembro onde é que ele está, mas é o seguinte, que aquele que roubava, trabalhe, não roube mais, mas ele diz o seguinte: para poder suprir aquele que tem necessidade nessa vida também. Tem outro texto que fala o seguinte, eu já falei esse texto aqui, aquele que pode fazer, aquele que pode ajudar e não ajuda, ele peca. Então eu estou vendo a situação da irmã, eu estou vendo, está claro para mim, não tem nada que eu possa dizer o seguinte, assim, não tem nada que eu possa fazer o seguinte, assim, eu vou fingir que eu não vi. Não tem nada, eu vi entre eu e você, às vezes você nem percebeu que eu sei da sua situação, mas Deus sabe que eu sei da situação. E eu simplesmente fiz o quê? Se eu não fizer nada, já está lá, ó, pecado. É que nem a história tem na Bíblia também, aquela passagem que diz o seguinte: se algum irmão vem até você necessitando de coisas dessa vida e você manda ele embora, onde é que está seu amor nisso aí? Não é muito bem o que o fariseu está fazendo? O fariseu não está se comparando com um publicano. Ele olha para o publicano e fala assim, olha, ele termina e diz assim: e não sou como aquele publicano. Eu estou muito feliz porque eu não sou como o irmão que está lá, ó, gravando a pregação, porque eu estou pregando, entende? Aí vocês vão dizer que o Deus que eu estou seguindo, quando eu falo isso, é o Deus daqui. Vocês acham mesmo? Vocês estão entendendo? Às vezes, irmãos, eu sei, eu ouvi uma palavra hoje, antes de subir aqui. O irmão falou o seguinte: o cristão, o servo de Deus, ele precisa ter raiz forte. Ele precisa ter raiz forte. O irmão entrou ali, me deu um abraço e falou isso para mim. Aí eu já falei assim: misericórdia, o que está faltando na minha vida? Mas às vezes raiz forte é aquele provérbio que diz o seguinte: melhor repreensão aberta do que o amor encoberto. A gente gosta e realmente é bom a gente ter mensagens que realmente vai alegrar os nossos corações. Mas às vezes, irmãos, é a famosa história da mãe que fala para o garoto para não botar o dedo na tomada: tira o dedo aí! Entende? Se você ficar assim, meu amor, meu querido, o garoto já foi eletrocutado. Só nesse meu amor, meu querido, até avisar para ele que o dedo dele estava indo em direção à tomada, o garoto já está lá, churrasquinho de garoto. Então, às vezes, irmãos, é a gente perceber como tem sido a nossa relação com Deus e quem somos nós diante de Deus. Se perceber de Deus se não é tão importante quanto às vezes você orar, quanto às vezes você vir ao culto. Se não for mais importante que isso.
Se perceber como aquele que, olha, Senhor, eu sou o necessitado da história. Nesse diálogo entre eu e o Senhor, não existe eu, existe o Senhor. Eu lembro de um livro que eu li, é do Juan Carlos Ortiz, O Discípulo, não sei se você já leu, é muito bom esse livro, mas ele fala dos 4 evangelhos, e aí ele dobra o seguinte, ele fala que existe um 5º evangelho. Ele fala dos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, João, né? E Marcos. Olha, estou pregador esquecendo. Mas ele fala de um 5º evangelho. O 5º evangelho é a caixinha de bênçãos, de promessas, isso. Já viu aquelas caixinhas de promessa? Você chega lá na caixinha de promessa, tira o versículo, aí só vem coisa boa. Não é verdade? Só vem coisa boa. Porque o cara que quis vender aquilo ali não vai colocar ali raça de víboras. Não vende. O que vende é quão formoso são os pés daquele, né? E tá, blá, 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 e vai. Então o 5º evangelho é aquilo que você risca como promessa na sua Bíblia, sabe? Aquele 5º evangelho, aquele que você, só a parte boa. Só a parte gostosa do evangelho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o nada me faltará nunca é o desemprego, entende? O não me faltará nunca é, às vezes, uma discussão dentro de casa que você precisa tratar ela mesmo. Porque Deus não disse para você o seguinte, você vai se casar e você nunca vai ter um problema dentro da sua casa. Deus nunca falou isso. Deus já falou isso para você porque se falou é uma bênção muito grande. Mas, dentro de casa, talvez seja o melhor lugar para você exercitar o Evangelho de Deus na sua vida. Que é exatamente dentro de casa que você passa as situações ao lado da sua esposa, que você observa o seguinte, poxa, aqui ela tem me ajudado. Aqui ela não tem me ajudado, mas o Senhor tem me abençoado através da vida dela. Eu tenho sido uma bênção na vida da minha esposa. Às vezes a gente discute, mas olha só, a gente não deixa que essa discussão, ela gere uma separação. A gente sabe, Deus está presente na minha vida, e a gente fica assim, gente, é famosa, é até corriqueiro, é até clichê falar isso, aquela famosa história assim, existe vitória sem guerra? Existe vitória sem guerra? Não existe. Existe ganho sem uma disputa? Então a gente percebe que na verdade Deus não está te tirando do mundo e colocando numa situação onde você não vai passar problemas. Tanto que ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora essa parte, vós também vencereis, não tem. Pelo amor de Deus, risca isso aí. Tá? Por que não tem? Porque nós não vamos vencer o mundo. Nós só vencemos o mundo quando estamos em Jesus. Por isso ele diz, eu venci o mundo. Então enquanto estamos nele, aí sim. Que é a fé. Aí ele diz, a fé que vence o mundo. O que vence o mundo? É a fé. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Eu espero, sinceramente, que de alguma forma essa mensagem te incomode. Eu sei que às vezes é cansativo, às vezes a gente chega do trabalho um dia exausto, eu sei que estou vendo os rostinhos que tá dormindo, mas eu sei que é cansaço do dia a dia, e também não é tão fácil ficar olhando para mim por muito tempo, mas fico grato ao Senhor pelo fato de saber que vocês suportaram até aqui. Aí a pessoa começa a acordar, tá vendo? É porque o Elias subiu, ele é mais bonito. Mas entenda o seguinte, não deixa que o seu eu te prive de viver aquilo que Deus quer realizar na sua vida. É mais fácil dizer que você não sabe o que fazer para Deus, do que você dizer para Deus, deixa comigo. Entendeu? Mais fácil, é mais justo, é mais íntegro da sua parte. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falhas. Às vezes é mais fácil. Às vezes Deus vai tratar teu pecado mais rápido ainda quando você disser para Ele que tem, do que quando você ficar aprendendo contigo. É que nem a ferida que não quer ser tratada, é que nem você ir no médico e não mostrar para o médico aonde está doendo. Entende? Mas veja, eu sei que às vezes a ferida que você tem não pode ser vista por outras pessoas, porque as outras pessoas ainda não entenderam esse processo de não te julgar. Sabe?
que às vezes a gente tem limitações, às vezes até dentro da igreja, de não poder contar, porque a gente às vezes tem vergonha de situações que estamos vivendo, ou porque não sabe com quem tratar essa situação, com quem conversar. Mas se é uma coisa que eu tenho certeza, é que quando a gente conversa com Deus, quando a gente coloca diante de Deus, às vezes só para Ele, sem tratamento não fica. Sem tratamento não fica. Aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente consegue resolvendo sozinho. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor opere na sua vida. Que você perceba que Deus é aquele que está sempre disposto. Existe um tempo determinado para isso. A gente sabe biblicamente que existe um tempo. Mas hoje é uma oportunidade que nós temos. Às vezes, pela correria da vida, nós estamos aqui já pensando no trabalho que vai ter amanhã, lá dentro da empresa. Às vezes você está dentro da empresa já pensando a hora de ir embora. Às vezes você está indo dormir já nervoso porque de manhã cedo você tem que acordar. É a famosa história, eu fico nervoso, não eu, tá? Não sei se alguém já ouviu isso. Eu já fico nervoso quando eu escuto a musiquinha do Fantástico, porque o dia seguinte é segunda. Não ouve o Fantástico. Entendeu? Se isso te incomoda, se isso te oprime, não ouve, deixa pra lá, baixa volume. Vai ouvir outra coisa. Não é para ser alienado, não. Só estou dizendo que se isso te incomoda, bota no mute na hora. Mas viva o momento. Para de viver aquilo que ainda não é uma verdade, ou aquilo que foi uma verdade na sua vida. Vive esse agora, Quando Jesus sempre convida o povo de Israel, no dia que se chama hoje, é repetido várias vezes essa frase. Se hoje buscares a minha face, se hoje ouvirdes a minha voz, se hoje... E a gente está aqui sentado pensando o seguinte, amanhã eu tenho que pegar 8 horas no serviço, entendeu? E o hoje nunca é uma realidade na sua vida. Nunca vai ser uma realidade na sua vida. A pessoa está sofrendo por antecipação, já viu isso? A pessoa ansiosa, vive por antecipação. Nem chegou o dia. É quando você ouve alguma coisa, você nem sabe se aquilo é o certo. Você já está sofrendo por aquilo. Né? E a gente tem, eu queria segurar só um pouquinho, a gente tem constantemente mais interpretações daquilo que às vezes nos rodeia, irmãos. Nem tudo que a gente às vezes vê é uma verdade por completo. Isso é um pouco filosófico. Mas eu lembro de uma experiência que eu tive essa semana ainda, o meu superior direto, aconteceu um evento com ele, que eu olhei de longe e falei assim, poxa, eu fiquei triste por ele. E eu vou dizer para os irmãos, eu estava assistindo a final das Olimpíadas Brasil e Alemanha. Consegui lá, foi uma benção que o Senhor me deu. E aí a gente tirando foto com as pessoas assim, estava Daiane dos Santos, e tinha uma menina, aquela que ficou tetraplégica, aquela que acho que machucou o pescoço, de cadeira de roda, estava ela lá, assistindo o jogo. Eu vi o meu chefe conversar, a gente tirou foto com a Daiane dos Santos, tudo mais, aquela coisa. Aí, por favor, eu não sou idólatra, tá? Eu não tenho, tá? Antes que... Ele foi conversar com ela, só que eu vi a situação de longe, é como se estivesse na distância entre eu e o Wagner aqui, ele conversando com ela. Eu só vi ela falando não para ele, assim, ó, não. Na hora, na minha concepção, foi o seguinte, ela não quis tirar foto com ele, e falou um não tão frio para mim, entendeu? Na forma como eu enxerguei. Falou um não tão frio que me doeu, eu falei assim, cara, eu fiquei constrangido por ele. E aí eu comecei a comentei até com os amigos, poxa, a Daiane dos Santos é uma pessoa super simpática, mas aquela outra menina não é, deu um não, que não sei o quê. Olha só, às vezes a gente tem que tomar uns, né? E aí 2 dias depois eu, muito curioso, cheguei para o meu chefe e falei assim, poxa, eu vi que naquele dia e tal, eu fiquei muito constrangido pelo Senhor. Não foi isso que aconteceu não.
Ela estava e ele é baiano, ela estava de cadeira de roda, e eu perguntei a ela se ela queria ajuda para subir a escadaria. Olha só, entendeu? E ela me disse, não precisa, porque ela estava acompanhada com outras pessoas. Então entendo os irmãos que às vezes nós enxergamos algo que esse algo pode não ser uma verdade. Entendeu? Mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado. Cuidado para a gente não ser fariseu nesse sentido. Entende? Cuidado para a gente não... Eu sou muito a favor de chegar na pessoa e perguntar à pessoa. Eu demorei 2 dias. Ainda caí no erro de falar para os outros que ela era antipática. Muito antipática a garota. A garota não quis tirar foto com o rapaz. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que Deus sempre tenha... Que você sempre se perceba diante de Deus. Aquilo que Deus tem feito na sua vida tem um motivo. Existe um investimento de Deus na sua vida. Você entende isso? Que existe um investimento de Deus na sua vida? Você hoje está casado. Eu conheci um casal esse final de semana, estão casados há 2 anos. E aí ela falou assim, a gente está casado há pouco tempo. E aí eu lembrei quando eu tinha 2 anos de casado. Eu não gostava que as pessoas falassem assim, estou casado há pouco tempo. Porque eu já achava 2 anos muita coisa. E se você parar para botar na ponta do lápis, quantas coisas acontecem em 1 ano às vezes? Quanto casamento que não dura nem 1 mês, quanto casamento que não dura nem 1 noite de núpcias. Se o tempo é 10, é 20, é 30, é 2, a importância está na presença de Deus ali. É essa que é a importância. Tá? Enquanto Deus ele pode mexer dentro desse casamento, para o bem, entende? Enquanto Deus pode ali fazer a vontade dele. O quanto Deus quer realizar em nossas vidas. Quanto Deus ele quer fazer. Amém?